Eva. Pois é, o repórter Pedro Henrique Rabelo foi lá em Brasília para ter uma entrevista exclusiva, para fazer essa entrevista exclusiva aqui para o Jornal Brasil Central com o senador Jorge Cajuru. Ele faz uma análise sobre a CPI da Covid. O bate-papo aconteceu lá em Brasília. Esse é só o primeiro pedaço, tem mais, vamos acompanhar. É isso mesmo, estamos aqui em Brasília, capital federal, cerca de 1,5 km do Congresso Federal, para um bate-papo muito especial na TV Brasil Central. Aliás, o microfone da TV Brasil Central aqui em Brasília, lembro-me bem, quando o Cajuru foi um nosso convidado, foi uma promessa da presidência da TBC, da ABC, o presidente Reginaldo Júnior, de que o microfone da nossa televisão viria com frequência em Brasília. Tudo bem, senador? Tudo ótimo, e aos goianos e goianas, o meu desejo de Deus e saúde para todos e todas, e a alegria de saber que eu, falando pela TBC, eu estou chegando a todo o estado de Goiás. É realmente a única emissora que o interior acompanha, pois você sabe muito bem, o interior de Goiás com parabólicas, ele vive muito mais as notícias de São Paulo do que de Goiás. Ao seu dispor, aqui no meu flat alugado de 35 metros quadrados, para já deixar claro para você e para o público que eu não moro no apartamento do Senado, que é uma quadra de futebol. O nosso objetivo, essa conversa aqui, é ser bem interativo, bem rápido, objetivo e interessante para você que está acompanhando a nossa programação. Senador, a sua opinião, já temos aí quase, se não me engano, 4 meses, 3 meses e meio de CPI da Covid. A opinião do senhor. O senhor tem mais elogios ou mais críticas? Mais elogios. As críticas são em função do comportamento dos senadores governistas, um ou outro ali que extrapola a paciência da gente, e aí não dá, eu não sou o Jó da Bíblia, né? Agora, a seriedade dela vai ser demonstrada no relatório final do senador Renan Calheiros, né? Eu espero que não haja revanchismo com o governo federal, mas que ao mesmo tempo mostre os culpados, os irresponsáveis que não souberam enfrentar essa pandemia. É o que o Brasil quer, de forma absolutamente isenta. E a CPI, os membros principais, garantem a mim que isto vai acontecer. Quais são os que fogem do padrão e tiram a paciência? Você tem o Marcos Rogério, que eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas a forma como ele defende o governo, ela é irritante. O Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, é mais irritante ainda. Dá vontade de você desligar a televisão, perfeito? E os que são oposição ao governo, às vezes irritam também, porém eles estão se qualificando cada vez mais para os questionamentos que a sociedade brasileira deseja. Senador, o senhor se arrepende de ter sido um dos responsáveis pela abertura da CPI? Até agora não, é uma boa pergunta, pois a CPI só existe em função do meu amigo senador Alessandro e de mim, nós dois que chegamos com um mandado no Supremo Tribunal Federal, e eu fiquei muito preocupado, porque primeiro, eu entendia que deveria ser integrante, membro titular da CPI, porque ela só existe por causa do Alessandro e de mim. Só nós dois que pedimos, só nós dois que conseguimos, porque o presidente do Senado não iria permitir a CPI esse ano. Pensava ele para o ano que vem, aí viria aquela empurração de barriga, aquela famosa frase de engavetador de processos de CPI, de pedido de impeachment e tudo que nós já sabemos. Então, de repente, ela começa e eu comecei a ficar feliz, preferi não participar. Eles queriam que eu ficasse lá, só que eu não vou ficar 7 horas esperando para fazer uma pergunta.
né? Não vou porque isso vai contra o seu trabalho, que você tem outras prioridades. E além de ser uma tarefa difícil, né? Que às vezes o relator pergunta por 3 horas, aí depois vem, aí fica para 4 horas da tarde, 4h30, aí você não pergunta mais, porque vai começar a sessão. Então, eu não vou passar por isso, mas a história vai dizer que essa CPI só existiu por causa de um senador goiano e de um senador sergipano. Creio ter orgulhado o estado de Goiás do bem, as pessoas de bem. Senador, o senhor concorda que os nomes de Omar Aziz e Renan Calheiros como comandantes dessa CPI são os nomes ideais? Eu não tenho nada contra o nome dos dois, né? Mas eu pensava numa formação diferente, né? Eu pensava num Tasso Gereissati, pensava num Otto Alencar, e tem outros nomes. Minha preferência. Agora, eu não posso julgá-los, porque eles têm problemas na justiça? Tem. Agora, o que vale é você avaliar o trabalho deles agora. Se eles estão sendo justos, independentes, corretos, isentos. É isso que vale, porque se você for julgar cada integrante por processos, por problemas, de repente nem tem CPI, porque existe uma boa parte do Senado nas mãos do Supremo Tribunal Federal com processos, né? O senhor acha, então, que a CPI não perde credibilidade por ter esses dois nomes à frente? Ela perderá se os dois agirem por revanchismo. Eu não concordo, por exemplo, do presidente da CPI quase todo dia querer responder ao presidente Bolsonaro. As bobagens que o presidente fala e a forma como ele se dirige aos membros integrantes da CPI quando ele os chama de patifes. Para mim, deveria se ignorar. O contrário do amor não é o ódio, é o desprezo, é a indiferença. Então, se fica nesse bate-boca, nesse fla-flu, corre o risco de perder a credibilidade. Ela será julgada no dia do relatório.